Querida Igreja da Associação Sul de Rondônia, um feliz sábado para você que está do outro lado, assistindo da igreja. Esse que para nós três aqui, os administradores da Sul, é um momento muito especial, um momento histórico. É isso mesmo, pastor Ronivon. Feliz sábado, queridos irmãos e irmãs espalhados por todas as igrejas da nossa associação. Nós estamos comprometidos com o planejamento estratégico, porque nós acreditamos que através de todos os esforços, todos os planos, metas e objetivos, nós vamos ter a oportunidade de anunciar ao mundo, em nossa geração, que Jesus Cristo em breve vai voltar. Portanto, vem conosco, vamos orar, vamos buscar o poder do Espírito Santo e preparar a nossa geração para o encontro com o Senhor. Feliz sábado, querida igreja. Queremos avançar cada vez mais, convictos que nossa salvação irá chegar em nome de Jesus. E queremos apelar ao seu coração para que você se envolva mais na missão, cada vez mais. E assim, juntos, vamos mais rápido e mais longe no cumprimento da nossa missão. Hoje, eu quero falar ao seu coração sobre algo que é muito mais do que um plano, muito maior do que números, muito maior do que uma estratégia humana. Hoje, nós vamos falar sobre um chamado de Deus para esta geração. Abra sua Bíblia comigo em Efésios capítulo 4, versos 15 e 16. A palavra do Senhor diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Queridos irmãos, esse texto define como a igreja anda segundo o coração de Deus, um corpo vivo, um corpo que cresce quando cada parte coopera, um corpo que é edificado em amor. Durante muitos anos, nós trabalhamos, organizamos, planejamos, investimos, mas os dados, as pesquisas e a realidade mostraram algo muito claro para nós. Se continuarmos fazendo sempre a mesma coisa, teremos sempre os mesmos resultados. E Deus está nos chamando para um novo tempo. Por isso, a Igreja Adventista do Sétimo Dia na América do Sul iniciou um movimento espiritual, organizacional e missionário chamado Plano Estratégico, que vai de 2026 a 2030. Não é um plano da administração, não é um plano de liderança apenas, é um plano do corpo de Cristo, é um plano da igreja, é um plano de Deus para o seu povo no tempo do fim. E esse plano nasceu de oração, nasceu de pesquisa, de escuta. Mais de 4.000 pastores foram ouvidos, líderes de união, de campo, todos passaram a refletir sobre a missão, os desafios da igreja e de seu futuro. E a conclusão foi simples, clara e espiritual. Precisamos alinhar coração, visão e ação. Precisamos caminhar juntos, precisamos crescer em tudo. A missão da igreja continua a mesma: fazer discípulos de Jesus que proclamem o Evangelho eterno em preparação para o breve retorno de Jesus. A visão também é clara: ser uma igreja preparada para a volta de Jesus. Queridos irmãos, a igreja não existe para si mesma. A igreja existe para preparar pessoas para o reino dos céus. Nós não fomos chamados para manter estruturas. Nós fomos chamados para salvar pessoas pelo poder do Espírito Santo. Mas para isso acontecer, o corpo precisa funcionar corretamente. Divisão, união, campo, distrito, igreja local, cada nível tem seu papel. Cada um tem a sua função e o alinhamento é necessário para o crescimento. Deus não chamou uma parte da igreja para sustentar a missão. Deus chamou todas as partes. Cada membro é essencial. Cada dom é necessário. Cada vida tem um propósito no plano de Deus. E nesse plano estratégico, Deus nos conduziu a 4 grandes prioridades espirituais e missionárias. 4 pilares que sustentam a visão para os próximos anos. A primeira prioridade é liderança. Formar e desenvolver, fortalecer líderes segundo o coração de Deus. A segunda prioridade é discipulado. Uma igreja que ora, uma igreja que estuda a Bíblia, uma igreja que entende que todo membro é um missionário. A terceira prioridade é identidade. Somos um povo profético, somos um povo remanescente. Somos chamados a viver as verdades que nós cremos,
de forma convincente. A quarta prioridade são as novas gerações. Eles não são apenas o futuro da igreja, eles são o presente da igreja. Querida igreja, esse plano não foi feito para ficar em documentos. Esse plano foi feito para chegar na igreja local, na sua igreja. Mais que isso, na sua casa, na sua vida espiritual. Ele se transforma em ações, em discipulado, em acompanhamento, em avaliação, em celebração de vidas transformadas. O segredo do êxito não está na força de poucos, está na unidade de todos. E se o povo de Deus agir como um só homem, com certeza o mundo será abalado. Agora, permita-me aprofundar um pouco mais nesse texto bíblico que a gente leu no início, porque Efésios 4 não é apenas um texto bonito, ele é um diagnóstico espiritual da igreja e também é uma receita espiritual para que a igreja possa crescer sustentável. Quando Paulo diz, cresçamos em tudo, ele está falando de maturidade espiritual, ele está falando de deixar de ser menino da fé, de deixar de ser instável, de deixar de viver apenas de aparências espirituais. Muitos membros têm anos na igreja, mas ainda continuam a viver como crianças espirituais, sensíveis demais, magoados com facilidade, desmotivados por qualquer problema. Paulo diz, cresçam na fé, cresçam no caráter, cresçam no compromisso. E ele diz algo essencial, cresçam naquilo que é a cabeça, Cristo Jesus. Não é um crescimento humano, não é um crescimento de status, não é um crescimento de posição, é um crescimento em Jesus. Quando Cristo é a cabeça da igreja, a igreja cresce de forma saudável. Mas quando Cristo deixa de ser a cabeça, o corpo entra em desordem. Paulo diz que o corpo é bem ajustado e consolidado, é isso que está escrito no texto. E isso fala de relacionamentos. Mais que isso, fala de perdão, fala de unidade, fala de reconciliação. Igreja que cresce não é a que tem menos problemas, é a que resolve seus problemas de forma espiritual. E ele conclui dizendo que o crescimento acontece segundo a justa cooperação de cada parte. Isso é muito forte. O crescimento da igreja não depende só do pastor, não depende só da liderança, depende da cooperação de cada parte. Depende de você. Você é parte desse corpo. Se você se afasta, o corpo sofre. Se você se envolve, o corpo se fortalece. Talvez alguém diga, eu não tenho dom, eu não sei falar, não sei ensinar, mas a Bíblia diz que todo membro recebeu pelo menos um dom. E esse dom foi dado para a edificação do corpo de Cristo. Hoje, Deus está chamando você a sair da plateia, a sair da acomodação, a sair do comodismo espiritual. Deus está chamando sua igreja para voltar ao primeiro amor, para voltar à oração sincera, para voltar ao estudo profundo da Bíblia, para voltar à missão, ainda que com lágrimas nos olhos. E tudo isso, queridos irmãos, não é para engrandecer uma instituição, é para preparar um povo que não se envergonha do Evangelho, um povo que vive, não só prega, mas vive o que prega, um povo que aguarda a volta de Jesus de joelhos, no chão e nas mãos no trabalho. Querida igreja, toda mudança vai gerar desconforto, toda mudança gera resistência, mas permanecer parado quando Deus manda avançar é desobediência. Este não é um tempo comum, este é um tempo profético, este é um tempo de decisão. Deus está nos chamando para crescer em tudo, na fé, na comunhão, no serviço, na santidade, na missão. E eu quero falar agora, especialmente com você, membro da igreja, pai, mãe, jovem, ancião, anciã, professor da escola sabatina, conselheiro, líder de ministério, Deus conta com você. Você não é um número, você não é apenas um frequentador,
Você é parte da vida do corpo de Cristo. Talvez você esteja cansado, talvez você esteja desanimado, ferido, mas Deus não desistiu de você. Hoje, Deus renova em você o chamado. Hoje, Deus reacende a chama. Hoje, Deus convida você a fazer parte de verdade da missão. Nós cremos que Jesus vai voltar. Nós pregamos isso, nós cantamos isso, nós oramos isso. Mas agora chegou o tempo de viver isso todos os dias. Este plano missionário estratégico não é apenas uma organização, é uma ferramenta nas mãos de Deus para que a igreja avance em direção ao céu. E neste santo sábado, eu gostaria de fazer um apelo a você que está me assistindo agora, um apelo de coração. Se você deseja se comprometer mais com Deus, se você deseja romper com a acomodação espiritual, se você deseja fazer parte desse movimento de crescimento e missão, onde você estiver, eu gostaria que você se empenhasse comigo agora, participando talvez em oração, mas também pensando o que você fará, o que sua família fará, para que em 2026 a sua vida seja uma vida espiritual diferente. Nós estamos vivendo momentos históricos. Apesar de sempre termos ouvido dos sinais da volta de Jesus, e é verdade que sempre houve terremotos, sempre houve guerras, sempre houve histórias de problemas de famílias disfuncionais, mas alguns sinais nunca foram mundiais como temos visto agora. O mundo está se preparando para a globalização ser o caminho do Evangelho eterno ser pregado. Nós vivemos pela primeira vez uma pandemia, uma epidemia no nível mundial. É verdade que nossos pais já nos anunciavam sobre a volta de Jesus, mas o que tem acontecido hoje em nosso mundo já tem muito tempo que não acontecia. Jesus está para voltar e eu queria aproveitar para perguntar como está a sua vida. Sabe, antes de Jesus morrer, quando ele estava no Getsemane, em agonia extrema, suando sangue, ele voltou aos discípulos e lá ele pediu a Pedro: Pedro, nem uma hora pudestes vigiar comigo. A queda de Pedro se tornou conhecida e foi para a história para nos trazer uma lição. Nós precisamos vigiar mais, nos envolver mais. A SUR tem 248 igrejas em 35 cidades diferentes e 21 mil membros. Nosso sonho é que a partir de 2026, os planejamentos que geralmente são feitos lá no campo, ou lá na união ou divisão, passem a ser feitos na igreja local. E através de um método que seja pensado em gente, pensado em pessoas, nós consigamos acelerar a missão. O nosso apelo hoje, o meu apelo a você, como presidente da SUR, e por isso estamos presentes em todas as 248 igrejas nesse exato momento, é para conclamar você, para fazer de 2026 o melhor ano espiritual de sua vida. Se você quer participar desse movimento evangelístico, quer se envolver um pouco mais na missão, eu quero terminar essa mensagem fazendo um apelo ao seu coração. Nesse momento, eu gostaria que você pensasse em alguns nomes de pessoas, talvez familiares, que você gostaria de ver no céu. Vou te dar um minutinho, alguns segundos. Reflita agora, quais são as pessoas que você sabe que através de sua influência poderão ser abençoadas com a mensagem de Cristo? Outra coisa, eu gostaria de te pedir para colocar em seu coração um alvo, para que em 2026 você leve pelo menos uma pessoa a Jesus. Sonhe com isso, ore com isso, e que a sua influência abençoe sua família, abençoe seus vizinhos e abençoe as pessoas que Jesus vai colocar em sua vida para salvar. 2026 é um ano histórico e eu espero que você faça parte dele com vigor espiritual para que juntos possamos ver Jesus voltar. Que Deus te abençoe
e aonde você está, curve sua fronte agora e ore comigo. Querido e amado Deus, hoje, Senhor, estamos aqui rogando a Ti que esse momento histórico da Sul, esse momento especial, onde trabalhamos mais intensamente, de forma mais assertiva, para que haja um aumento do envolvimento da igreja na missão, na comunhão, na oração, na leitura da Bíblia. Hoje, Senhor, eu te peço que o poder do Espírito mova-nos a como um exército. Deixarmos de ser uma igreja morna que cumpra a profecia de Laodiceia e passemos a ser aquele povo, os 144 mil, aquele povo que estará em pé para ouvir o vinde benditos de meu Pai. Eu te peço isso, colocando cada membro dessa igreja em nosso território em Tuas mãos e rogando a Ti, Senhor, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e um bom restante de sábado.